A Grande Aventura de Pee-wee não era só uma comédia peculiar sobre um homem-criança e sua bike amada. Foi o trampolim explosivo para um jovem Tim Burton, o modelo para o cinema cult dos anos 80 e um filme onde caos, acidentes e batalhas criativas fervilhavam fora de quadro. Por trás dos visuais açucarados espreitavam desastres de produção, dificuldades de elenco e um estúdio que não sabia bem o que tinha em mãos. Hoje vamos desvendar os bastidores com 20 fatos estranhos sobre a Grande Aventura de Pee-wee, desde acidentes no set e decisões criativas bizarras até os impactos culturais que os executivos do cinema nunca previram. E espere até ouvir o fato bônus no final. É tão bizarro que você nunca mais verá o filme da mesma forma. Vamos mergulhar nos segredos. 1. A bicicleta do Pee-wee não foi feita para durar. A bicicleta de bombeiro do Pee-wee, a Red Schwinn, é o santo graal do filme, mas na realidade era um pesadelo de adereço frágil. A produção construiu várias bicicletas idênticas, cada uma projetada para acrobacias e ângulos específicos. Algumas foram desmontadas para truques leves, outras reforçadas para planos abertos, mas elas quebravam sem parar. Correntes arrebentavam, pintura descascava, pneus estouravam. A equipe corria para consertar as bicicletas durante as filmagens só para manter o ritmo. Paul Reubens admitiu que pedalar naquelas Schwinns modificadas não era fácil. Eles eram pesados, rígidos e inseguros para acrobacias complexas. O que o público não sabia é que a bicicleta perfeita era uma máquina de Frankenstein, sempre a segundos de se desintegrar, não um tesouro mágico, mas um adereço remendado, unido com fita adesiva e esperança. 2. Tim Burton tinha pavor de dirigir. Quando a Warner Brothers contratou Tim Burton, ele tinha apenas 26 anos e nunca havia dirigido um longa-metragem. Ele vinha direto da animação na Disney, onde seus curtas bizarros, Vincent e Frankenweenie, haviam impressionado os executivos, mas dirigir live action era um território desconhecido. Burton mais tarde confessou que não sabia dirigir um set ou lidar com a equipe. O que o salvou foi a visão meticulosa de Paul Reubens do mundo de Pee-wee. Burton apostou no visual, focando em cenários exagerados, ângulos de câmera surreais e paletas de cores, enquanto Reubens cuidava do tom e da atuação. A parceria deles poderia ter ruído, mas, em vez disso, gerou uma das comédias mais estranhas e originais da década. Não um desastre, mas o início de uma colaboração que definiria carreiras. 3. Danny Elfman compôs a trilha em só 2 semanas. A icônica trilha sonora circense de A Grande Aventura de Pee-wee marcou a primeira vez que Tim Burton e Danny Elfman trabalharam juntos, uma parceria que dominaria Hollywood por décadas. Mas a trilha sonora quase não se concretizou. Elfman não era um compositor já estabelecido. Ele era o vocalista principal do Oingo Boingo, uma banda new wave com grande apelo cult. Reubens pessoalmente insistiu em Elfman, convencendo a Warner Brothers a arriscar. Sob uma pressão de tempo brutal, Elfman compôs a trilha em apenas 2 semanas. O resultado? Uma paisagem sonora maluca, caótica, mas melódica, que se tornou tão memorável quanto o próprio Pee-wee. O que poderia ter sido uma trilha sonora barata e esquecível, em vez disso, definiu a estética gótica e excêntrica de Burton. Não apressado, mas revolucionário. Quiet in the Years 4 Years 4. A cena do Álamo gerou turismo real, caos. Uma das cenas mais famosas mostra Pee-wee chegando ao Álamo, apenas para ser informado de que não há porão no Álamo. Essa piada teve consequências no mundo real. Após o lançamento do filme, funcionários do ponto turístico de San Antônio relataram milhares de turistas aparecendo e pedindo para ver o porão. A equipe tinha que responder a perguntas intermináveis, às vezes diariamente, de fãs rindo, tentando reviver a piada. Chegou ao ponto em que a gerência considerou adicionar um porão falso para turistas só para parar a loucura. O que começou como uma piada descartável se transformou num pedaço icônico do folclore turístico do Texas. Não apenas uma frase, mas uma pegadinha cultural que ainda vive. 5. Paul Reubens entrou em conflito constante com o estúdio. Os executivos da Warner Brothers não entendiam Pee-wee Herman. Eles queriam que Reubens fizesse um filme infantil padrão, com lições de moral e um tom seguro. Reubens resistiu. Ele via o mundo de Pee-wee como bizarro, absurdo e um pouco inquietante. Engraçado, mas nunca previsível. Batalhas por mudanças no roteiro, tom e até mesmo o icônico terno cinza de Pee-wee ocorreram durante toda a produção. A certa altura, o estúdio queria que Pee-wee usasse roupas mais claras para torná-lo mais amigável. Reubens recusou-se firmemente. Essas brigas quase inviabilizaram o filme, mas Reubens manteve sua posição. Que
Pee-wee não foi criado por executivos, mas sim forjado em desafio a eles. Não foi suavizado, mas teimosamente excêntrico. 6. O acidente nos estúdios da Warner Brothers. Um dos momentos mais selvagens de Pee-wee acontece durante a perseguição nos bastidores do estúdio, onde ele anda de bicicleta por diferentes cenários de filmes. O que parecia um caos controlado era perigoso. Figurantes com roupas pesadas tropeçavam nos trilhos, paredes cenográficas desabavam e dublês quase colidiam. Membros da equipe lembravam que Burton queria que a cena parecesse um desenho animado vivo, o que significava espaços apertados e ação sobreposta. Mas a escala das peças móveis era esmagadora para uma produção tão pequena. Um cinegrafista foi supostamente ferido quando uma parede caindo o atingiu, paralisando as filmagens por horas. O que na tela parecia um sonho pastelão era um pesadelo logístico nos bastidores, não só caos divertido, mas riscos reais disfarçados de comédia. 7. Large Marge deu pesadelos às crianças por anos. A fantasma caminhoneira, Large Marge, permanece uma das cenas mais infames do filme. Mas o efeito não veio de CGI, foi uma piada de animação em argila criada pelos irmãos Chiodo, que mais tarde fariam Killer Clowns from Outer Space. A transformação facial em stop motion foi deliberadamente grotesca, com olhos esbugalhados e uma boca que gritava "Yarr!". Pais que levaram os filhos, esperando uma comédia boba, ficaram furiosos depois que seus filhos tiveram semanas de pesadelos. O público de teste gritou com a revelação, mas Burton se recusou a cortá-la. Large Marge não foi um erro. Foi uma declaração de que o mundo de Pee-wee jamais seria seguro ou previsível. Não infantil, mas alegremente aterrorizante. 8. Phil Hartman ajudou a escrever o roteiro. Antes de se tornar uma lenda da comédia no Saturday Night Live, Phil Hartman fazia parte do círculo íntimo de Paul Reubens. Hartman coescreveu o roteiro de Pee-wee's Big Adventure junto com Reubens e Michael Varhol. Ele deixou sua marca no diálogo espirituoso e absurdo. Hartman também se apresentou com Reubens no The Groundlings, onde Pee-wee Herman foi criado. Os executivos do estúdio queriam que Hartman fizesse uma participação especial, mas as agendas não batiam. Embora ele nunca tenha aparecido na tela, sua influência moldou a base do humor do filme. O que o público não sabia é que as travessuras de Pee-wee não vieram apenas da imaginação de um homem, mas de uma equipe de comédia que mais tarde transformaria a televisão. Não um ato solo, mas um esforço de grupo. 9. O filme quase teve um enredo bem diferente. Quando a Warner Brothers aceitou fazer um filme do Pee-wee, o plano original não era sobre roubo de bicicleta. Reubens inicialmente propôs um filme de estrada de Pee-wee Herman, inspirado em Poliana e outras aventuras live-action da Disney. A trama da bicicleta veio depois que Reubens admitiu ser obcecado pela sua Schwinn. Os roteiristas focaram na bicicleta do Pee-wee como o maior tesouro. A premissa simples deu a Burton liberdade para encenar vinhetas surreais na viagem. Em outra linha do tempo, o primeiro filme do Pee-wee poderia ter sido sobre ele pegando carona pelos EUA com encontros aleatórios. Em vez disso, sua bicicleta perdida deu ao filme sua estrutura icônica. Não só um adereço, mas a espinha dorsal da história. A cena do palhaço sonhador foi um pesadelo para filmar. A sequência do sonho no hospital, onde a amada bicicleta do Pee-wee é roubada por palhaços aterrorizantes, é surreal, mesmo para os padrões de Burton. Mas nos bastidores foi miserável. As fantasias de palhaço eram sufocantes sob as luzes quentes do estúdio. Artistas desmaiavam de exaustão pelo calor e alguns mal viam pelas máscaras, gerando refilmagens. Burton insistiu em filmar com luz exagerada para realçar o ar onírico, o que só piorou as condições. Paul Reubens mais tarde admitiu que a cena era tão estranha que temeu afastar as crianças do filme. Em vez disso, virou uma das partes mais memoráveis, não só surreal, mas fisicamente brutal para quem estava preso em fantasias de palhaço de borracha. 11. A casa do Pee-wee era como um parque de diversões. A casa maluca do Pee-wee, cheia de engenhocas, brinquedos e aparelhos de café da manhã, não era apenas um cenário decorado, mas sim projetada como uma casa de diversões funcional. Cada objeto tinha que funcionar em sincronia. Torradas saltando, ovos fritando, suco jorrando, tudo no momento certo. A máquina de café da manhã Ruby Goldberg sozinha levou horas de reajuste entre as tomadas.
No espaço apertado, era frustrante. Cabos emaranhados, peças móveis emperravam, e o tempo sempre dava errado. Burton exigia precisão para que o caos parecesse sem esforço. Ironicamente, a máquina mal funcionava, derramando comida nos Rubens ou quebrando durante a filmagem. 12, o terno do Pee-wee sufocava. O icônico terno cinza de Pee-wee, seu uniforme, era um pesadelo para Paul Reubens sob as luzes de gravação. O tecido pesado retinha calor, e a gravata borboleta apertava seu pescoço. Reubens frequentemente suava pela camisa durante longos dias de filmagem. O figurino tinha que manter vários ternos idênticos de prontidão para que ele pudesse trocar ao meio-dia. O desconforto só aumentava a energia peculiar e nervosa de Reubens, mas fora das câmeras, ele estava constantemente lutando contra a desidratação. Os fãs viram um figurino atemporal. Reubens sentia-se como se estivesse envolto numa sauna, não apenas um visual marcante, mas uma prisão dolorosa da qual não conseguia escapar. A dança de Pee-wee foi improvisada. A dança da tequila no bar de motoqueiros é um dos momentos mais icônicos do filme, mas não foi roteirizada em detalhes. Reubens criou os movimentos de pernas duras e braços balançando na hora, inspirado em seus shows de palco. A equipe não achou que a cena funcionaria. Eles temiam que o público não aceitasse Pee-wee encantando uma gangue de motoqueiros violentos com uma dança boba, mas Burton confiou nos instintos de Reubens e deixou as câmeras gravarem. O resultado virou magia de cinema, tornando-se o gag característico de Pee-wee. O que o público não sabia é que o momento não foi planejado por roteiristas ou coreógrafos. Nasceu de improvisação pura e fé cega, não ensaiado, mas um raio engarrafado. O 14 da Warner Brothers, quase arquivado. Os executivos da Warner Brothers estavam muito apreensivos com o tom bizarro do filme. As exibições teste iniciais tiveram reações mistas. As crianças riram, mas alguns pais ficaram horrorizados com os momentos mais sombrios, como a Grande Marcha e o sonho do palhaço. Os executivos do estúdio debateram retirar o filme do lançamento geral, considerando-o muito estranho para famílias. Mas decidiram arriscar, apostando na base de fãs cult de Reubens de seus shows ao vivo. O risco valeu a pena. O filme foi um sucesso surpresa, arrecadando mais de 40 milhões de dólares, com um orçamento de 7 milhões. Não era seguro, mas uma aposta lucrativa que redefiniu a forma como os estúdios viam a comédia cult. O filme inspirou inúmeros futuros cineastas. A grande aventura de Pee-wee não foi apenas um marco para Burton e Elfman, mas plantou sementes para uma nova geração de diretores. Cineastas como Judd Apatow, Paul Thomas Anderson e Taika Waititi citaram a mistura de comédia absurda e visuais estilizados de Burton como influente. O filme provou que uma visão surreal e excêntrica poderia ter sucesso comercial sem diluir sua estranheza. Não foi um blockbuster como De Volta para o Futuro, mas ficou na mente de criativos e forasteiros. O que começou como uma busca excêntrica de bicicleta acabou moldando o futuro do cinema independente e de comédia. Não apenas um sucesso cult, mas um modelo cultural para as próximas décadas. 16. Tim Burton quase foi demitido no meio das filmagens. Embora Burton seja agora sinônimo do filme, ele quase não conseguiu terminar a produção. Os executivos da Warner Brothers ficaram impacientes com seus métodos pouco ortodoxos, demorando-se em ângulos de câmera estranhos, obcecados com o design do cenário em vez do cronograma. Alguns produtores sentiram que ele estava perdendo tempo. A certa altura, rumores circulavam de que o estúdio pensava em substituí-lo por um diretor de comédia mais experiente. Mas Paul Reubens defendeu Burton ferozmente, insistindo que só ele entendia o mundo bizarro de Pee-wee. Essa lealdade salvou a carreira de Burton, não apenas um trabalho de diretor, mas uma oportunidade frágil que quase desapareceu antes de começar. 17. As cenas no estúdio da Warner foram filmadas em guerrilha. A perseguição no estúdio parece grandiosa e cara, mas foi feita com quase nenhum orçamento. Burton e sua equipe filmavam enquanto outras produções não viam, passando a bicicleta do Pee-wee por cenários reais em uso. Alguns vizinhos do estúdio não gostaram. Um cenário de faroeste estava sendo reconstruído e a equipe reclamou que a perseguição de Pee-wee atrapalhou seus horários. Burton abraçou o caos, transformando frustrações reais em ouro cômico. O que parece uma comédia pastelão deliberada era, na verdade, uma invasão controlada. Não uma grande cena elaborada, mas cinema improvisado no seu melhor. 18. O leilão de bicicletas levou ao caos anos depois. Após as filmagens, várias das bicicletas de cena foram vendidas em
Anos depois, quando colecionadores as encontraram, os leilões viraram um caos. Uma bicicleta foi vendida por mais de $36 mil em 2014, mas a controvérsia surgiu. Todas as bicicletas autênticas de Pee-wee eram reais? Alguns insistiam que a Warner Bros. Fez só 10 motos, outros juravam que eram 12. Processos e acusações giravam em torno da proveniência. O que antes era um adereço frágil virou um item cobiçado, valendo mais que carros de luxo. Não apenas um símbolo de infância, mas um artefato de obsessão. O riso de Pee-wee era uma verdadeira arma no set de filmagem. Aquele riso maníaco, agudo e característico de Pee-wee não era apenas parte do personagem, mas se tornou uma maneira de Rubens desarmar o estresse no próprio set. Membros da equipe lembravam que em dias tensos, quando as câmeras travavam ou discussões surgiam, Rubens entrava no modo Pee-wee e gargalhava até todos cederem, mas nem sempre era divertido. Alguns acharam inquietante após horas de repetição, como estar preso num esquete cômico surreal. O que parecia alegria contagiante na tela, às vezes irritava os nervos fora das câmeras. Não apenas um som característico, mas uma válvula de escape e, ocasionalmente, uma arma psicológica. 20, o estúdio odiou o final. Pee-wee, vendo sua própria vida transformada em um filme brega de Hollywood, era o final meta de Burton. Mas os executivos da Warner Brothers acharam que era muito confuso. Eles queriam um final feliz, com Pee-wee pegando a bicicleta e voltando para casa. Burton lutou para manter a reviravolta bizarra e autoconsciente, alegando que combinava com o tom surreal do filme. As audiências de teste adoraram. O final ficou. Não apenas um resumo, mas um vislumbre inicial da obsessão vitalícia de Burton com filmes sobre filmes, fantasia se misturando à realidade. Fato bônus, Pee-wee quase foi para o espaço. A parte mais estranha da história, um rascunho inicial do roteiro terminava com Pee-wee não apenas encontrando sua bicicleta, mas acidentalmente sendo lançado ao espaço sideral. Rubens revelou que a Warner Brothers considerou brevemente transformar o filme numa comédia de ficção científica completa com OVNIs e homens da Lua. A ideia foi abandonada por razões orçamentais, mas fragmentos dela permaneceram nas sequências de sonho de Pee-wee. Imagine só, Pee-wee Herman, capacete sobre a gravata borboleta, pedalando pelas estrelas. Não apenas estranho, mas bizarro em nível cósmico. A grande aventura de Pee-wee nunca foi apenas uma comédia excêntrica. Foi um campo de batalha de visões conflitantes, adereços frágeis, acidentes bizarros e uma equipe criativa teimosa que se recusou a ceder. Desse caos surgiu não apenas um clássico cult, mas a faísca que acendeu as carreiras lendárias de Tim Burton e Danny Elfman. O legado, que o estranho pode vencer, que a rebelião pode compensar, que um homem e sua bicicleta podem mudar Hollywood. Então, esses segredos de bastidor te surpreenderam? Deixe seu like, inscreva-se para mais revelações de cinema. E lembre-se, só porque dizem que não há porão no Álamo, não quer dizer que não haja segredos esperando lá embaixo.